Uma história que todo mundo já ouviu, né? Mas será que a gente conhece a fundo? Hoje a gente vai mergulhar na história dos magos que visitaram o menino Jesus. É mesmo, é uma história que tá lá no Evangelho de Mateus. É isso aí. E a gente vai tentar desvendar alguns mistérios dessa narrativa, que já tem mais de 2000 anos. Quem eram esses magos? E onde eles vieram? E qual o significado da estrela guia? Nossa, tanta coisa pra gente descobrir. Pois é. Para começar, vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Beleza. Olha só o que está escrito. Chegando a Jerusalém, os magos perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que chegada, hein? Já pensou o impacto? Imagina só esses caras chegando em Jerusalém naquela época. É, já causando, né? Já chegam perguntando por outro rei. É, O rei devia estar, peraí, que história é essa? com certeza. E ainda por cima mencionou uma estrela. Um sinal que veio lá do céu. Será que naquela época as pessoas realmente entendiam de astronomia? O suficiente para sacar a importância desse evento? Boa pergunta. E olha só a pergunta que os magos fazem. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? É verdade. Eles não estavam procurando qualquer bebê. Eles sabiam das profecias de que um Messias, um rei prometido, ia nascer. É, mas como eles sabiam disso, vindo de tão longe? Pois é. Esse é o primeiro mistério que a gente precisa desvendar. A Bíblia não fala de onde eles vieram, só diz que era do Oriente. Ah, entendi. Alguns estudiosos acham que eles podem ser da Pérsia, da Babilônia, ou até da Arábia, lugares conhecidos por seus sábios e astrólogos. Tipo os influencers da época, Pra- espalhando a notícia pelas redes sociais da antiguidade. Mas falando sério, a influência deles devia ser grande para causar tanto alvoroço em Jerusalém. É verdade. A ponto de Herodes se sentir ameaçado. Exatamente. E a reação dele? Nossa, e que reação. O evangelho diz que ele ficou perturbado. E toda Jerusalém com ele, imagina só. O cara, um rei poderoso no auge do poder. É. De repente, aparece uma profecia que pode significar o fim do reinado dele. E ele não perde tempo, né? Não perde. Ele chama os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e exige que eles decifrem profecia. Onde esse tal de Messias deveria nascer. Aí eles usam o livro do profeta Miqueias e apontam Belém como local. É mesmo. E aí a gente vê a astúcia de Herodes, ele finge que tá preocupado, sabe? E pede pros magos, vão lá, se informem direitinho sobre esse menino. E quando vocês o encontrarem, me avisem que eu também quero ir adorá-lo. Mas na verdade ele estava armando um plano para acabar com o menino Jesus. Que perigo. Já estava rolando perseguição antes mesmo de Jesus completar 1 ano de idade. Pois é, a gente viaja no tempo com essa história, né? É isso. Reis, profecias, perseguição. É, mas ao mesmo tempo a gente vê que as questões que a história levanta são atuais. Bem atuais. E por falar em questões, a gente precisa voltar para aquele mistério. Quem eram os magos? Verdade. Essa é a pergunta que a gente precisa responder. O texto bíblico usa o termo magoi, Uhum. que pode ser traduzido como magos. Mas essa palavra, naquela época, tinha um significado bem amplo. Tinha. Não eram mágicos de palco, sabe? Com truques e tudo mais. Tá. Os magoi, na antiguidade, eram sábios, estudiosos dos astros, Ok. intérpretes de sonhos, pessoas que detinham conhecimento Uou! ligados à astrologia, astronomia, medicina, religião. Ou tem o tipo cientistas da época, Sabe? com um toque místico. É uma boa comparação. E essa coisa do misticismo é importante, porque ajuda a gente a entender por que eles ficaram tão fascinados pela estrela que anunciou o nascimento de Jesus. Faz sentido. Naquela época, os eventos celestes eram vistos como sinais divinos, É. anúncios de grandes acontecimentos. E a gente ainda não sabe ao certo o que era essa estrela, né? Não, poderia ser um cometa, uma conjunção de planetas, uma supernova, As teorias são muitas. sabe? O que eu acho intrigante é que a estrela parece ter se movido, guiando os magos na jornada. Isso é difícil de explicar pela astronomia tradicional. Talvez a gente esteja falando de um fenômeno que a ciência moderna ainda não entende. É mesmo. E essa história de que eram 3 reis magos, com nomes e tudo. Essa história. Belchior, Gaspar, Baltazar. O Evangelho de Mateus não fala de nomes, Hum. nem quantos magos eram. Hum. Essa tradição dos 3 reis magos, com nomes e características, surgiu muito tempo depois. Sério? Lá na Idade Média. É. Influenciada pela arte e pela literatura. Interessante como a cultura popular molda a nossa interpretação das histórias, né? Totalmente. Mas uma coisa é certa, eles reconheceram a importância do nascimento de Jesus Sim. e se dispuseram a viajar para encontrá-lo. Uma longa e perigosa jornada. E O que será que motivou eles a fazer isso? acho que essa é uma das grandes lições da história. Qual? A fé, a busca pelo divino, a coragem de seguir um chamado
Mesmo sem saber onde ele vai te levar, Uhum. os magos nos mostram que a jornada em busca da verdade é desafiadora. Mas- Yeah, and actual suspense moment and you no longer at all attend la escola latina. É. E essa busca, muitas vezes, envolve sair da zona de conforto, né? Envolve abandonar o conhecido, se aventurar no desconhecido, encarar o medo do novo. Os magos abriram mão de suas vidas confortáveis, de suas posições, para se lançarem numa aventura incerta, guiados pela fé e pela intuição. E essa jornada os levou até Belém, Uhum. uma pequena cidade da Judeia, onde eles finalmente encontraram o menino Jesus, junto com Maria e José. O Evangelho descreve esse encontro de uma forma simples, mas poderosa. É verdade. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Imagina a emoção desse momento. A Nossa. sensação de que todo o esforço valeu a pena. Todos os riscos que correram. E para coroar o encontro, os magos oferecem presentes preciosos. Ouro, incenso e mirra. Isso. Mas por que esses presentes? Boa pergunta. Eram só objetos de valor. Ou será que eles tinham significado simbólico? Acho que essa pergunta nos leva a uma nova interpretação da história. O ouro, símbolo de realeza, representaria a natureza divina de Jesus. Sei. O rei dos reis. O incenso, usado em rituais religiosos, simbolizaria a divindade, a natureza sagrada de Jesus. E a mirra, um perfume usado em embalsamamentos, faria referência à humanidade de Jesus, à sua natureza mortal e também ao seu sacrifício futuro. Isso aqui é incrível. Cada presente, então, seria um prenúncio do destino de Jesus. Numa coisa. Esses presentes eram realmente valiosos naquela época. Estudos históricos mostram que sim. Tá. O ouro, o incenso e a mirra eram produtos muito valiosos na antiguidade. Entendendo. Principalmente o incenso e a mirra, que vinham de regiões distantes e eram considerados artigos de luxo. Então eles capricharam nos presentes. Capricharam. Eles acreditavam que aquele bebê era especial, alguém que merecia o melhor que eles tinham para oferecer. É verdade. Mas depois, o que aconteceu com os magos? O Evangelho de Mateus não diz o que aconteceu com eles depois da visita. Mas a gente pode imaginar que eles voltaram para suas terras, transformados por essa experiência, com uma nova compreensão do divino, uma nova perspectiva de vida. E talvez eles tenham se tornado propagadores da mensagem de Jesus. É possível. Semeando a semente do cristianismo em suas terras natais. É uma ideia fascinante, que nos convida a refletir sobre o impacto de um encontro, de uma experiência. Às vezes, um evento simples, como a visita de 3 estrangeiros a um bebê, pode mudar o rumo da história. E essa é a beleza da vida. A gente nunca sabe o que o futuro nos reserva. É verdade. A gente nunca sabe quais sementes estamos plantando e quais frutos elas vão gerar. E por falar em futuro, a história dos magos não termina por aí. Não termina. A fuga para o Egito, a ameaça de Herodes, o massacre dos inocentes. Nossa. Ainda tem muita coisa pra gente descobrir. Tem. E quem sabe, ao desvendar os mistérios dessa história, a gente encontre pistas para nossos próprios desafios, para nossas buscas, para nossas próprias estrelas. Que tal a gente respirar fundo e voltar para a última parte da nossa investigação? Boa. A gente parou na parte em que Herodes estava furioso, depois de ser enganado pelos magos. Lembra que eles não voltaram para contar onde Jesus estava? Lembro. E o que aconteceu? Yeah. Um anjo apareceu para José em sonho, avisando do perigo. Nossa. Herodes estava planejando matar todas as crianças de Belém. Menos de 2 anos. Para ter certeza de que ia acabar com a ameaça ao poder dele. Que horror. José e Maria deviam estar desesperados. Imagina, fugir com um bebê recém-nascido. Para um país estrangeiro. Sem saber o que ia acontecer. Triste demais. Essa fuga para o Egito também lembra a história do povo de Israel, né? É verdade. Que fugiu da escravidão no Egito séculos antes. É como se Jesus fosse o novo Moisés. Libertando seu povo da opressão. Exatamente. E essa fuga também cumpre uma profecia, né? Lá no livro de Oséias. Qual? Do Egito chamei o meu filho. É como se a vida de Jesus fosse um quebra-cabeça. Cada peça se encaixando. O plano divino. Exatamente. As profecias se conectando com os eventos. É uma das coisas mais fascinantes da Bíblia. Totalmente. Mas e o massacre dos inocentes? Que Herodes ordenou. Um episódio que choca até hoje, né? Choca, um ato de crueldade terrível. E mostra o lado ruim do poder sem limites. Sem ética, sem compaixão. Mas a história continua.
Continua. José, Maria e Jesus voltam do Egito. Depois da morte de Herodes. Guiados por um anjo. De novo. Mas em vez de Belém, eles vão para Nazaré. Na Galileia. Por quê? Porque a profecia dizia que o Messias seria chamado de Nazareno. Entendi. Uhum. Mais uma vez, cumprindo as escrituras. Confirmando que ele era o Salvador. É incrível como cada detalhezinho da história é importante. É mesmo? Voltando aos magos, qual a principal mensagem que a gente tira da história deles? Pra hoje em dia. Acho que a importância de prestar atenção nos sinais. É nas estrelas que guiam a gente. Eles nos ensinam a seguir a intuição, a fé. Mesmo quando o caminho parece incerto. Ou quando as pessoas não entendem a nossa busca. É como se eles dissessem, não tenha medo de se aventurar, De buscar a verdade. de além do conhecido. A jornada pode ser difícil. Mas a recompensa de encontrar o que a gente busca, Faz valer a pena. cada passo. E Exatamente. essa busca pode levar a lugares que a gente nem imagina. Há encontros que mudam a gente. Ah? Há descobertas que transformam o nosso jeito de ver o mundo. E a nós mesmos. O importante é ter o coração aberto A mente curiosa, e a vontade de aprender. com cada experiência, Com cada desafio. com cada encontro. É isso aí. Que bela mensagem pra gente terminar nosso mergulho na história dos magos. Uma história antiga Mas que ainda nos inspira. nos desafia. E nos faz pensar sobre a nossa própria busca. Pelo sentido da vida. Pela conexão com o divino. Pela nossa estrela guia. É isso aí. E que essa história nos lembre que a jornada é tão importante quanto o destino. E que a busca pela verdade nunca termina. E que a cada passo, a cada desafio, A gente fica mais forte mais sábios. e mais perto do que realmente importa. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho. Esperamos que você tenha gostado da companhia. E se inspirado com a história desses viajantes incríveis. Até a próxima! E que sua estrela guia brilhe sempre.